Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência aqui à nossa planilha para gestão de quem trabalha como afiliados. Tem muita gente faturando uma grana, seja de forma para fazer uma grana extra, ou seja, até gente que faz uma grana mesmo, né, vive disso, trabalhando como afiliado aí de lojas, né, como por exemplo Shopee, Mercado Livre, Amazon, Kiwify, Hotmart e assim por diante, né? Então isso é muito bacana, eu sinceramente acho interessante, não é uma das minhas fontes de renda, né? Eu não trabalho com esse tipo de produto, mas como tem bastante gente que faz renda com isso, então eu resolvi montar aqui para vocês, né, uma estratégia que é legal para você poder fazer a gestão dos seus produtos pensando aí com um olhar de gestão empresarial, né, para você poder ter uma visão, montar estratégia e tudo mais. Isso é muito bacana, eu gosto muito de falar sobre isso nos vídeos, tá? Então o que a gente fez aqui nessa segunda aula dessa sequência? Vou fazer aqui uma playlistzinha toda organizada, assim como todos os outros tutoriais que a gente faz aqui no canal. Se você perdeu a aula anterior, eu aconselho que você venha aqui em cima no link que eu vou deixar para você assistir, né? A primeira aula a gente fez do zero essa tabelinha aqui que vocês estão vendo, né? Que é onde a gente vai fazer o cadastro aqui de todos os nossos produtos e onde a gente vai entender como esse caminho funciona, tá? Na aula de hoje eu vou definir um pouquinho, falar um pouquinho de metas, né? A gente vai estruturar aqui como funciona essa parte de metas, começando pela estratégia da curva ABC. Foi a última coisa que a gente conversou na aula passada, tá? Então, lá na aula passada a gente finalizou montando aqui essa curva ABC e foi aqui que a gente explicou um pouquinho de como isso funciona, tá? Então, vou recapitular a partir daqui e a gente vai colocando isso lá em prática na nossa tabela para poder começar a organizar isso, tá? Lembrando, eu estou planejando aqui para 3 aulas essa sequência, essa aula 2, na primeira aula a gente fez a tabela, nessa segunda aula a gente vai falar de metas e lá na terceira aula a gente vai montar um dashboard, né? Um painelzinho de indicadores bastante simples, mas que seja poderoso para você tomar decisões em cima aqui dos seus produtos, o que está vendendo mais, o que está vendendo menos, onde que vale a pena dedicar mais energia e coisas do tipo, tá? Então aqui nessa tabelinha curva ABC, a gente definiu A, B e C, que são as 3 categorias que você tem nessa curva, por isso do nome. E aqui os percentuais, né, a faixa de cada uma delas. Então eu tenho 20%, ou seja, o 20% mais representativo eu defino como curva A, que é onde faz sentido eu colocar mais energia. Os 50% mais representativos, né, eles são a curva B. Então ainda talvez faz um pouquinho de sentido, mas não é o meu foco principal. E o resto, né, que vai bater ali até o 100%, ele vai ser a curva C, que são os itens que não fazem tanto sentido ali para você dedicar muita energia, tá? E aí eu vou ter o seguinte, né? Aqui, olha, a quantidade de produtos, né, que eu tenho ali para a curva A, quantidade de produtos que eu tenho para a curva B e quantidade de produtos que eu tenho ali até a curva C, né? Então, eu tenho no total 12 produtos, os 2 primeiros são curva A, os próximos, né, então 3, 4, 5 e 6, né, os próximos 4 são curva B e todo o resto que sobrou são curva C. Como que a gente vai fazer agora para levar essas letras aqui de forma automática para nossa coluninha K da tabela, onde a gente vai ter essa classificação. Então, vou de novo fazer aqui isso item por item, né, passo a passo, para ninguém se perder no processo. Mas se acontecer algum problema, se tiver dificuldade, deixa aqui nos comentários e a gente te ajuda a fazer isso. Lembrando, toda segunda-feira eu tiro um tempo para responder os comentários, ou normalmente eu acabo respondendo até um pouco antes, às vezes eu tenho um tempinho ali, eu consigo ir respondendo vocês, tá? Mas como que eu faço isso? Primeiro passo é descobrir qual é a posição de cada um desses itens. Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Para fazer isso, eu vou usar essa fórmula aqui, é igual a ordem EQ, tá? Então, ordem.eq, né? Que é a ordem equivalente. E aí ele vai pedir para mim aqui, olha, 3 argumentos. Primeiro é o número, tá? Então eu vou pegar, o número vai ser o valor que foi faturado, né? Ponto e vírgula. A referência é justamente aqui todos os itens, tá? Então eu vou pegar aqui todos os itens que estão dentro da minha tabela. Depois eu vou pegar aqui também a ordem. Você quer que seja crescente ou decrescente? No meu caso, eu quero que o mais alto seja o número 1. Então, eu quero que ele seja decrescente, tá? Então, eu vou colocar o número 0 aqui, vou dar, fecha parênteses e vou dar um Enter. Ele vai colocar aqui já todos os números, visto que ele está em tabela, né? E aí você vai perceber que o número 1 é justamente o item que mais trouxe faturamento para você. O número 2 vai ser o segundo item, o número 3 vai ser o terceiro item e assim por diante, tá? Então, uma vez que você chegou aqui, já está metade do caminho andado, né? Agora, como que você transforma esses números nas letras A, B e C de acordo com aquela tabelinha que a gente viu? Para isso, você vai fazer uma fórmula de procura, tá? Eu vou trabalhar aqui com o PROC-X, né, que é a forma mais eficiente para você fazer isso.
Se você tiver com versões mais antigas do Excel, você vai precisar trabalhar com o PROC-V para fazer isso, tá? Mas também funciona, o índice CORRESP também funciona e da forma de procura que você precisar. Se você precisar fazer essa adaptação e tiver dificuldade, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino você a usar PROC-X, PROC-V, PROC-H, índice CORRESP e assim por diante. Tá? Então dá uma olhadinha aqui no canal, tem vídeo só falando disso, tá? Mas enfim, eu vou vir aqui e vou dar uma procura, né? Então PROC-X, o valor que eu estou procurando é esse número, né? Esse retorno aqui da ordem. Onde que eu estou procurando essa informação, né? Vai ser justamente aqui, olha, nessa tabelinha. Para quem está trabalhando com PROC-V, toma cuidado, porque essa quantidade de produtos tem que estar na esquerda, tá? Então você vai ter que fazer essa alteração se você for trabalhar com PROC-V, tá? Vou deixar isso aqui, travado, ok? E aí dentro dessa estrutura aqui, né? Então ele vai procurar, vai encontrar ali o valor mais próximo, tá? Qual que é a matriz de retorno? Eu quero a letra, né? Então o retorno é a letra, eu vou deixar a letra aqui também travada. E por último, se ele não encontrar, né, não tem a possibilidade dele não encontrar, tá? Então eu vou só pular essa informação, por isso ficou 2 ponto e vírgula um depois do outro. Aí aqui vai estar o pulo do gato, porque olha, o que ele vai fazer? Né? Ele vai procurar correspondência exata. Se eu deixar assim, vai ter vários itens que ele não vai achar. Eu vou deixar, olha, o número 1, que ele vai procurar correspondência exata ou o próximo item maior, tá? Então desse jeito ele vai funcionar melhor. Então número 1, ponto e vírgula, e aqui a ordem, né? Eu quero que ele faça do primeiro por último, ou seja, de cima para baixo. Então eu vou colocar número 1 novamente. Fechei aqui, e olha que legal, já ficou, ó, curva C, curva C, curva B, curva B, curva C, curva C, curva C, curva A, B e C, tá? Então se você quiser, você pode vir aqui, selecionar isso daqui, por exemplo, vou deixar isso aqui, olha, então eu vou pegar todo o range aqui, com exceção desse daqui, tá? E vou deixar centralizado, só para ficar um pouco mais agradável visualmente ali. E eu posso fazer ainda o seguinte, né? Eu posso pegar aqui, olha, esse range eu posso colocar uma formatação condicional, dizendo para ele que se ele for igual a A, por exemplo, você vai deixar isso daqui verde. Eu nem vou pegar aqui, eu vou pegar até o verde daqui mesmo, olha, verde no texto com verde escuro, por exemplo, olha lá, vai ficar verdinho. Depois eu posso vir aqui na curva, se for igual a B, eu vou deixar ele aqui em amarelo, por exemplo, tá? E se for igual a C, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso daqui como vermelho, tá? Então eu vou vir aqui, olha, igual a, e vou colocar aqui C, eu vou procurar aqui o vermelho. Vou dar um OK, aí assim já vai ficar certinho para você já com essa estrutura também, tá? Então agora você já sabe quais são os itens que mais faz sentido você dedicar energia, né? Seriam aqui esses dois itens já de forma mais fácil. Depois, se você tiver mais energia para dedicar, você vai aqui para os itens B. Essa é a estratégia que a gente usa quando a gente trabalha aqui com curva ABC, tá? Lógico que se você tem um produto novo, né, então ele vai começar como curva C e vai subindo, então leva sempre isso em consideração também, tá? Mas enfim, aqui eu vou fazer uma outra questão, né? Eu vou considerar aqui uma ideia de aprovação. Essa aprovação ela vai depender aqui de algumas informações, tá? Então eu vou utilizar aqui uma estratégia que pode ser útil para você ou não, tá? Então leve isso em consideração, pensem na estratégia que você está querendo colocar no seu negócio, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou criar uma nova aba e vou criar estratégia, ok? E aqui então a gente vai fazer uma estrutura onde a gente tenha todas as informações que são importantes para você dentro aí da sua gestão, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar aqui primeiro uma renda desejada. Então, quanto que você tem ali como objetivo, né, para faturamento com o teu negócio, né? Então, eu vou colocar aqui um valor, depois você vai perceber que na sua realidade você pode utilizar aí o valor que você desejar para isso, tá? Então, eu vou considerar aqui como um início, tá? Então, eu vou colocar aqui R$5.000, por exemplo, tá? Lembrando que, sei lá, eu sei que tem gente que fatura muito mais com esse tipo de estrutura, tem gente que fatura menos, então, como eu disse, pode usar aí o valor que você achar confortável. Depois, aqui a gente vai ter, então, se eu tenho a renda mensal, eu tenho também que definir quanto que você vai cadastrar de produtos, né? Então, no nosso exemplo, né, aqui por enquanto, a gente deixou alguns produtos aqui cadastrados, por exemplo, né? Agora, quando você for fazer isso, você vai precisar fazer isso com uma certa frequência, porque não existe fórmula mágica, isso daqui é um trabalho, então você vai precisar trabalhar ele com uma certa frequência. Então, o que a gente vai pensar? Quantos produtos você vai colocar ali para disponibilizar dentro da sua loja por mês, né? Então eu preciso ter essa estratégia. E aí eu vou pensar, para facilitar a minha vida, em quantos produtos, né? Então novos produtos
por dia, tá? Então, nessa estratégia aqui de novos produtos por dia, quantos eu vou fazer ali por dia, quantos eu consigo fazer dentro da minha realidade. Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa vai fazer 3 produtos todos os dias, né? Então, todo dia a pessoa vai lá, vai pesquisar esses produtos, vai criar ali seus vídeos, vai fazer as suas postagens e tudo mais, enfim, vai montar toda a sua estratégia, tá? Se eu fizer isso, eu também tenho que pensar em quantos dias por mês essa pessoa vai trabalhar, né? Então, essa pessoa vai trabalhar de segunda a segunda, vai trabalhar sábados e domingos também, ou não, ela vai trabalhar ali os 22 dias úteis do mês, né? Então, isso é importante também para você poder medir o quanto que vai ter de velocidade aí no crescimento do seu negócio, tá? Então, no meu caso, eu vou considerar aqui, olha, dias trabalhados, e eu vou colocar aqui 22 dias no mês, tá? Então, considerando ali aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta, tá? Então, de segunda a sexta, a pessoa vai colocar 3 produtos novos ali para girar esse engajamento, né? Para gerar suas vendas, tá? Com isso, a gente consegue calcular, então, quantos vídeos por mês, né? Quantos produtos por mês essa pessoa vai gerar. Então, aqui, produtos por mês vai ser igual a o valor que você tem ali de produtos por dia vezes o número de dias que você está trabalhando no mês. Então, nessa situação, a pessoa estaria cadastrando 66 produtos por mês, tá? Então, se a pessoa trabalhar um pouco mais, fizer ali um esforço maior e conseguir 5 itens por dia, ela vai conseguir 110 produtos e assim por diante, tá? Então, essa aqui é a ideia que a gente vai ter base para estruturar isso. Pensando nisso, aí você tem lá a questão de comissão e tudo mais, eu preciso entender agora qual que é a minha perspectiva de vendas que eu vou ter para o meu negócio, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, vendas mínimas por mês, por produto. Por que por mês por produto? Tá? Então, pensa o seguinte, não adianta nada, às vezes, o produto ter uma comissão fantástica, só que se ele não vender, né? Então, lembra lá da curva ABC que a gente criou aqui, olha? Então, o que vai acontecer? Nessa curva ABC, você vai perceber que tem alguns produtos C que quase não vende, né? Então, se esse produto não vende, talvez não faça muito sentido você continuar mantendo esse tipo de produto ali no seu portfólio, faz sentido? Então, por exemplo, esse item que vendeu só 5 vezes ali, é o último item ali da nossa fila, talvez ele não faça tanto sentido para a gente ali dentro dessa estratégia. Enquanto esses outros aqui que vendeu uma quantidade muito maior ali de vezes, ele faz muito mais sentido para você. Então, isso vai ajudar você a entender se aquele produto tem sentido, se ele tem saída ou não, né? Então, uma saída mínima ali de trabalho. Eu vou considerar que, bem para uma pessoa iniciante, aquela pessoa que está começando a aprender agora, eu vou considerar que cada produto ele vende 2 unidades por mês, tá? Então, cada produto que você cadastrar, ele vende 2 vezes por mês, que não é muita coisa, né? Então, se você considerar que está 30 dias ali sendo divulgado, se a pessoa fizer um bom trabalho, 2 vendas ali no mês não é ali uma coisa muito absurda, né? O que você vai faturar nessa questão seria na quantidade de produtos que você disponibiliza. E o que a gente vai fazer? Com base nisso, eu consigo entender em quantas vendas, então, eu vou ter dentro de um mês, né? Então, quantas vendas eu consigo estruturar ali dentro, né? E isso vai facilitar a nossa vida. E uma outra questão que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso entender qual que é a minha receita mínima, né? Então, qual que é a comissão mínima que eu posso aceitar de um produto para fazer sentido, porque também, senão, um outro ponto, não vai, às vezes o produto eu achei super legal, super bacana, mas ele vai me pagar centavos de comissão, ou uma comissão muito baixa, então isso não vai fazer sentido. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estruturar um cálculo para gerar para ele uma nota de comissão mínima, e isso vai me ajudar a entender melhor se aquele produto que eu estou analisando, ele realmente faz sentido para estar lá na minha loja, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui, olha, comissão mínima, né? E essa comissão mínima eu vou calcular da seguinte forma, eu vou pegar o valor que eu quero faturar, né? E vou dividir no primeiro momento por número de vendas, tá? Então, se cada produto vende 2 vezes, né? E depois eu tenho 3 produtos postados por dia e depois eu tenho 22 dias no mês, né? Então, cada comissão, né, ela precisa ser ali de R$ 37,80. Se você quiser simplificar isso, você pode dizer que é igual ao valor que você está buscando, dividido pelo 66 e depois dividido por 2, tá? Então, desse jeito você vai ter o mesmo resultado, por isso que a gente já calculou aqui para ficar mais simples, tá? Então, o valor que você quer pelo número de produtos, pelo ali o número de vendas que você tem no mês, tá? Então, fazendo desse jeito, você vai entender que eu tenho lá, então, esse produto aqui,
ele vai te trazer ali uma estratégia de 2 vendas por mês, o próximo produto 2 vezes por mês e assim por diante. Todos eles somados vão te trazer ali aquele resultado. Para você conferir, você pode fazer o seguinte, olha, você pode pegar o valor de comissão vezes o número de produtos que você cadastrou, né? Então esse aqui vai te dar ali 2.500, lembrando que cada produto vai te vender 2 vezes, né? Então desse jeito você vai chegar ali em 5.000 reais de volta. Então assim você confere se a conta dá certinha para você, tá? E uma outra coisa que eu acho bacana é você ter aqui também, né, uma avaliação média desse resultado. Como assim? Então, qual que é a comissão média que você está trabalhando? Né? Então, da onde eu vou tirar isso? Vou tirar aqui igual a média do seu valor aqui, olha. Então, eu vou pegar aqui, ó, o valor de comissão, tá? Então, aqui, ó, o valor de comissão que a gente já calculou e eu posso usar isso daqui para estruturar ali minha comissão média, tá? E aí, quando eu faço isso, olha lá, minha média estaria em R$ 36,36. Ou seja, por coincidência aqui foi muito perto, quase um pouquinho só abaixo do que a gente definiu como mínimo, né? Mas isso aqui seria um alerta já para a pessoa no sentido de, olha, sua comissão não está batendo com a sua estratégia, né? Então aí esses produtos que você escolheu, eles não são tão interessantes assim com relação à comissão para sua estratégia. Então, para trabalhar com essa comissão, talvez você precise ali ter mais produtos por dia. Então, se eu fizer 5 produtos por dia, por exemplo, olha, ele já vai cair aqui com uma comissão mínima de 22, entendeu a ideia? Ou, eu não consigo fazer essa comissão, então eu vou correr atrás de fazer, sei lá, 4 vendas por mês, ele cai para R$ 18, tá? Entendeu? Então, essa brincadeira vai fazer você entender quais são as estratégias e quais são as barreiras que você vai ter antes de você começar a dedicar energia realmente, né? Para você não começar, sei lá, colocar tráfego pago, começar a investir ali no seu negócio antes de você ter uma noção, né? Então, eu sempre falo, planejamento sempre tem que vir antes da execução. Então, isso que a gente está fazendo aqui é justamente você planejar o seu negócio, você entender como ele pode realmente crescer, como ele pode realmente trazer o resultado que você espera, tá? Então, esse daqui é o primeiro, né, a primeira visão que a gente vai ter. Eu vou deixar esses carinhas aqui com cara de título, né? Então, para ficar mais claro, ficar mais limpo isso daqui, para a gente poder continuar aqui para os próximos cálculos, tá? Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero vir para cá, olha, e eu quero trabalhar com essa aprovação aqui, tá? O que é essa aprovação, galera? É para ficar mais simples, para você entender como que tá essa análise de comissão por item que você cadastrou ali na sua loja, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir igual a se a comissão for menor do que, se eu vier aqui em estratégia, a comissão mínima, e aí eu vou deixar aqui um F4 para deixar travado, então você vai escrever lá comissão baixa, para ficar ali como um alerta para você, tá? Se não, você vai colocar lá, por exemplo, comissão ok. Então fica mais fácil para você poder entender, né, realmente se aquela comissão é uma comissão legal ou não para você, tá? Se você quiser facilitar ainda mais, você pode vir aqui na formatação condicional, pode vir aqui, olha, na igual a, tá? E aqui você vai colocar o texto, né? Então, comissão ok. Você vai deixar em verde, por exemplo, e vier aqui em comissão e procurar aqui novamente igual a comissão baixa, você pode deixar ali em vermelho. Então assim vai ficar mais fácil de você identificar quais são os itens. Então percebe que interessante, que por coincidência, tá? Os itens que são comissão baixa também são itens C, né? Então, ou seja, são itens que não estão trazendo resultado para você, né? Então esse daqui, olha, é um produto que não faz sentido, né? Ele não está trazendo valor, ele não está agregando para você. Esses três aqui, olha, também é a mesma questão, eles ficam muito lá atrás, eles estão muito mal posicionados, isso faz com que você esteja perdendo tempo. Se você colocar tráfego pago aqui, não vai adiantar, né? A mesma coisa para esse último item aqui, faz sentido? Enquanto esse outro carinha aqui, ele é super legal, né? Mais uma vez, mostra por que ele está lá na frente. Ele é o primeiro, ele é curva A, e ainda tem a comissão ali ok, e é uma comissão bem boa ali de R$70, por isso ele consegue com mais facilidade. Esse carinha aqui foi ali o campeão de vendas e também foi a maior comissão, né? Se você quiser fazer isso aqui de forma bem legal, você pode pegar isso aqui, olha, vim aqui em formatação condicional, né? Então formatação condicional aqui é bem legal porque ela vai te mostrar alguns exemplos bacanas, tá? Então eu vou colocar aqui, olha, uma formatação aqui para você ter uma noção do valor, tá? E aí eu vou colocar uma outra formatação condicional igual aqui, olha. Então eu vou colocar esse daqui, só vou mudar esse daqui para, deixa
Deixa eu tirar das células selecionadas. Eu vou colocar aqui de novo só para tirar o degradê ali, que o degradê atrapalha na visualização. Então, olha que bacana, né? Por que isso aqui faz sentido, às vezes? Aqui você consegue entender, poxa, esse carinha aqui, olha, que é o nosso item A, percebe que ele é o segundo que mais tem, a segunda comissão mais alta, e ao mesmo tempo ele é o primeiro, ele é o que mais vende. Então esse cara aqui, se eu colocar tráfego pago nele, ele vai me trazer muito resultado. Começa a entender? Então essa ferramenta ela vai servir para que você consiga ter realmente uma gestão clara e assertiva do que você está fazendo no seu negócio, né? Contrapartida, se eu pegar aqui esse item, por exemplo, olha, ele é o pior de vendas, né, o que menos vendeu, e também está ali, é o segundo pior com relação, o terceiro pior com relação à comissão, né? Então, ou seja, ele realmente é um item que nem faz sentido eu manter ele na minha loja, porque ele não, foi um erro eu ter escolhido aquele produto. Isso vai acontecer com certa frequência, entendeu? Então você pode deixar ele quietinho lá, porque de vez em quando vai pingar uma venda dele, mas não é um produto ali que vai realmente te ajudar a crescer, te ajudar a chegar aí onde você precisa, tudo bem? Então percebe que aqui você vai começar a ter uma visão muito mais clara, muito mais interessante de como esse negócio pode funcionar, tá? E uma outra coisa que é legal, né, de você fazer, e eu pelo menos gosto bastante, é lembrando que isso aqui é puramente ilustrativo, tá? Lembre-se disso, isso aqui é puramente ilustrativo. Você vai precisar ter uma projeção, né, de como vai ser o avanço desse seu negócio, né, como que você vai estruturar esse negócio, porque você está continuando ali, colocando cada vez mais e mais e mais e mais produtos, né? Então para você fazer isso, você vai fazer o seguinte, né, você vai vir aqui, olha, e eu vou colocar ali uma estrutura de período, tá? E aqui, opa, deixa eu só colocar maiúsculo aqui, período. Depois você vai colocar aqui, ó, novos produtos, tá? Depois a gente vai colocar aqui, lembrando que eu estou calculando aqui só com 4 vendas ali por produto por mês, ou seja, cada produto vende uma vez por semana, né? Que seria ali uma condição bem tranquila também. Se você tiver ali uma condição, principalmente se você puder investir em tráfego pago, tenho certeza que você consegue muito mais do que isso, né? Mas enfim, né? Aqui é meu objetivo é falar com vocês sobre o Excel, mas a proposta em si funciona bastante. O que você vai fazer aqui? Pega ali o produto, pega ali os novos produtos que você vai ter, produtos entrantes, né? Aqui você vai colocar total de produtos na loja, por exemplo. Aqui, vendas esperadas. Aqui você pode fazer o seguinte ainda, né? Comissão mínima. Opa! Comissão mínima. E aqui a comissão média. O que isso aqui vai te ajudar a entender, né? Se você está começando agora, a gente está começando o ano, né? Comecinho do ano aí, você está começando hoje, 1º de janeiro de 2025, por exemplo, né? Vou pegar isso aqui e vou colocar num formato mais agradável aqui para período, tá? Então vou vir aqui, formato de número, data. Vou trocar aqui, olha, para esse formato eu gosto bastante dele para isso. Então ele fica aqui mais bonitinho. Aqui embaixo vou colocar igual data M, né, dessa data. E vou colocar aqui 1, de avançar e pular para fevereiro. Pego essa formatação aqui de cima, colo ela aqui embaixo, aí virar lá fevereiro e vou arrastar aqui até a linha 13 para ser até dezembro de 2025, por exemplo. Você tem uma previsão de como que poderia ser esse negócio. Lembrando, isso daqui vai ser uma previsão retilínea, né? Ela não tem base de dados anteriores para que você tenha uma projeção de crescimento adequada, tá? Então lembra sempre disso. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui? Olha, novos produtos. Quantos produtos entram ali por mês? Tá? Então eu tenho produtos por mês. Aqui, olha, 66 produtos por mês. Então isso daqui eu vou travar esse valor, né? Então todo mês entra 66 produtos, porque todo mês eu faço a mesma quantidade ali de divulgação, de busca e tudo mais, tá? E depois, quanto que é o total de produtos na loja, né? Então vai ser igual a esse valor, né, vezes o número de meses que a gente avançou. Aí você pode fazer isso dessa forma. Lim dessa célula, que vai dar 2 no caso, o lim ele serve para pegar o número da célula, menos 1, tá? Então se você fizer isso, ele vai dar, olha, deixa eu só colocar aqui um parênteses, olha a matemática faltando, né? Um parênteses ali, agora certinho, ó. Então, 66 no primeiro mês, se você arrastar no próximo vai ter 132, 198, 264 e assim por diante, tá? Lembrando que, pensando, a pessoa tá lá fazendo uma busca interessante. Se você trabalhou com produtos que são produtos que a pessoa está sempre querendo, o que é isso? Por exemplo,
item para casa. É muito comum que as pessoas queiram aquele produto por bastante tempo, né? Então, ferramenta, quem vende ferramenta, todo mundo vai querer furadeira independente do período do ano. Então, essa é uma questão específica. Outra questão é, se você está vendendo luzes de Natal, só vai vender no Natal. Percebeu a ideia? Então, se é um item sazonal, isso daqui que a gente está fazendo não vai estar correto. Se você está falando de itens que são procurados ali com uma constância, né, uma estabilidade ao longo do ano, isso daqui que a gente está falando vai ser mais assertivo. Então, leva isso em consideração, tá? Mas, enfim, aqui eu vou ter, então, quantas vendas eu tenho esperadas? Se eu falei que cada produto vende 4 vezes por mês, então é basicamente isso daqui. E o que vai acontecer? Quanto mais produtos você tem, mais vendas você vai executar. E aí depois você vai ter aqui o seguinte, né? Então qual que é a minha comissão mínima? Né? Vai ser o número de vendas que você fez vezes a comissão mínima ali que você definiu, tá? Então, dessa forma, no primeiro mês, como tem que bater aqui certinho, porque a gente calculou a partir desse valor, você teria ali um faturamento de R$5.000, que era a meta, né? Se você trazer isso daqui, deixa eu só travar aqui que eu me esqueci. Se você trazer isso daqui para os próximos meses, né, o que você vai perceber? O crescimento, né, a proposta de crescimento ali desse negócio, se ele faz sentido ou não. E aí, cabe a você olhar para isso daqui e pensar, poxa, será que faz sentido realmente eu dedicar meu esforço para ter ali, por exemplo, tá? De novo, não estou prometendo que isso daqui seja uma condição real, são simplesmente números criados aqui, precisaria ter um background, uma informação anterior para fundamentar esses dados. Mas, será que faz sentido para você, por exemplo, fazer ali um ano para ter no final do ano, né, uma renda de 60 mil, por exemplo, por mês? Se faz sentido, legal. Se não faz sentido, aí você vai ter que pensar outra forma de fazer isso. Agora, qual que é a realidade, um pouco mais perto da realidade, porque você já escolheu os produtos, né? Então você já tem aqui uma receita média. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha, igual a quantidade de vendas vezes o valor médio de comissão, que vai ser obviamente muito mais alto, porque tem basicamente o dobro de valor de comissão. Então você também vai ter basicamente o dobro lá no final, tá? Então percebe que tem uma diferença ali relativamente grande e você pode ir ajustando isso. Então quando você vai escolher o produto, às vezes você vê um produto, poxa, olha, minha comissão mínima é de R$18, quase R$19 ali. Porém, eu achei um produto que eu acredito que vai vender muito, por algum motivo que seja. Eu achei que ele vai ser super bacana, vai ter uma proposta bem legal, só que a comissão dele é mais baixa. E eu acho que vale a pena. Então você pode ir colocando esses itens, como você pode ver aqui, olha, tenho produtos aqui de comissão baixa, tá? Que vão poder se tornar talvez ali um curva B, que vão poder talvez até se tornar ali um curva A, né? Lógico, com dados reais, desde que ele consiga trazer uma estratégia bacana para vocês, tá? Eu tô falando isso daqui, eu sei que isso foge até um pouquinho do que eu falo aqui normalmente no canal, mas tô fazendo isso porque eu sei que é uma questão que muita gente faz, muita gente quer fazer. Eu tenho falado bastante gente que está buscando esse tipo de renda, né, de estratégia de renda. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui só mostrando para vocês aqui numa condição um pouco mais real de como você pode estruturar isso e como poderia funcionar isso aqui, como realmente pode chegar ali nos valores interessantes de verdade. Deixa aqui nos comentários, eu posso fazer uma quarta aula só para mostrar essa parte, tá? Mas, de novo, o que eu quero mostrar aqui de verdade para vocês é a função do Excel, a estrutura aqui dentro do Excel para vocês como plataforma, tá? Depois que a gente fez isso, então, agora eu vou poder colocar isso aqui também com uma carinha de título para ficar mais agradável aqui pra gente, né? E agora você pode começar a fazer algumas brincadeiras estratégicas aqui, né? Então isso vai ficar legal. Para isso eu vou colocar aqui, olha, mais uma linha que eu vou fazer até separadinho com uma outra informação. Percebe? Eu não estou preocupando em deixar isso aqui bonito, né? Isso aqui, propósito é que você tenha uma visão, né, de tomada de decisão. E depois, na próxima aula, a gente vai fazer um dashboard para poder enxergar isso de forma mais clara. Porém, por enquanto, é legal você ter uma visão, um entendimento, né, de o que a gente está fazendo aqui com esses números, tá? Então, uma coisa que eu acho legal, eu acho interessante poxa, eu planejei que eu teria ali uma comissão de R$19. E aí para fazer 4 vendas, para fazer ali 3 produtos por dia, aquela coisa toda. Agora, se eu estou fazendo produtos com comissão mais alta e eu estou conseguindo um resultado interessante de vendas, aí a gente vai mudar isso daqui na próxima aula, tá? Essa parte de vendas aqui, esse 4 vai sair daqui e eu vou colocar um número mais realista com relação a isso. Mas, se eu estou fazendo aqui uma estratégia de vendas interessante com relação a isso, o que eu vou fazer ali, o que eu vou estruturar? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar esses dados que eu tenho
aqui e vou recalcular quantas vendas eu realmente preciso fazer para atingir o meu objetivo, para você também não ficar ali dedicando mais esforço do que você precisa, porque a gente sabe que, assim, independente do negócio, não é justamente isso que vai acontecer, porque chega uma hora que satura o mercado e você não vai conseguir. Eu tenho lá 700 itens, não vai ser 700 itens vendendo 4 itens por mês, isso não é uma realidade. Então você vai precisar dosar isso, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, vendas, até deixar assim mesmo, vendas necessárias, tá? E o que seriam essas vendas necessárias? Vão ser o seguinte, olha, quanto que eu tenho aqui? Não é lá os 5 mil reais, certo? Que é o que eu quero realmente faturar, dividido pelo valor da comissão média, que é o que está vindo de lá. Então eu preciso, olha, de até colocar isso aqui como geral, né, não como contábil. Então, ó, 137,50 vendas. Só que no detalhe, isso daqui, né, esse valor ali, ele também tem outros fatores, porque essa comissão é por produto. Se eu pegar isso daqui, olha, e dividir, né, por número de produtos que eu tenho ali cadastrados no mês, você vai perceber que ele vai cair já bastante ali a estrutura, tá? Então, ou seja, eu tenho 2 vendas, né, um pouquinho mais de 2 vendas ali para fazer por mês para conseguir atender a minha demanda, tá? E aí você pode fazer o seguinte, olha, para não ficar esse número quebrado, porque ó, não tem 0,08 vendas, você pode fazer isso aqui, ó, arredondar para cima. Aí aqui no final você vai colocar ponto e vírgula 0, tá? E aí ele vai dizer que você precisa fazer 3 vendas e não 4 por mês para conseguir atender ali a sua demanda, tá? Vamos ver se isso está certo, né? Então, coloca aqui, ó, faturamento previsto, tá? Que seria ali com base nessas 3 vendas. Então, estou falando de 3 vendas vezes o valor da comissão média vezes o número de produtos que você tem ali por mês. Então, percebe que se você fizer 4 vendas, né, você vai ter um faturamento mais alto, que é esses 9 mil reais aqui, olha. Só que, se você economizar um pouquinho da sua energia, se você diminuir um pouquinho da sua energia e fizer 3 vendas ali na média, você vai perceber que você vai ter uma comissão, um faturamento já superior ao que você tinha de meta. Percebeu? E o que vai acontecer a partir de agora? Né? Conforme você for ajustando aqui as suas informações, for trazendo dados novos ali para as suas informações, você vai conseguir ter visualizações mais interessantes. Por exemplo, você fala bem, Lucas, não, peraí, eu consigo, eu sou bom aqui de vendas, eu consigo fazer em vendas, já estou faturando com isso, só estou querendo organizar. E eu consigo vender mais do que isso, mais do que uma venda ali por produto na média por semana, então você pode vir aqui, por exemplo, por enquanto, só, mas na próxima aula você vai melhorar e alterar essa condição de vendas. Por exemplo, se a pessoa conseguisse fazer 8, poxa, ela pode trabalhar com comissão de R$9 ali para atingir a mesma meta. Se você quer faturar mais, quer faturar 10 mil ao invés de 5, por exemplo, ele vai ajustar aqui para você e trazer essas informações também. Então, eu preciso de 5 vendas com esses produtos para poder conseguir ali 10 mil. E aí você pode ir brincando com isso daqui, né? Então, sei, poxa, eu consigo ali 19 mil fazendo essa estrutura ali de 8 vendas por mês. Entendeu a ideia? Então, por enquanto, galera, espero que vocês tenham gostado dessa visão, tenham entendido aqui o que a gente está falando, que eu estou falando para vocês de uma ferramenta de gestão, de controle, de que vai tirar poder para tomada de decisão com relação à estrutura do seu negócio. Isso é importante. Não interessa se o seu negócio é pequenininho, está começando hoje, se o negócio fatura milhões, não faz diferença. O importante é que você tenha alguma coisa ali que te ajude a olhar para números e tomar decisão, tá? Na próxima aula a gente vai fazer aqui um painel onde a gente vai poder visualizar essas informações aqui de forma mais clara, de forma mais simplificada, tudo bem? Galera, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.